Seja bem-vindo ao Pode Sim. Eu sou o professor Mauri e nesse episódio a gente vai falar de um tema extremamente importante na hora de fazer a estratégia de TI, que é a aquisição. E para poder fazer essa conversa aqui, a gente recebe dois convidados. Nós temos aqui o Paulo Alosh, que é VP comercial da Simpress. Prazer ter você aqui com a gente. E Mauro Batista, que é IT Business Manager da Siemens Brasil. É um prazer ter você aqui com a gente também. Muito obrigado. Vai ser muito legal ter essa conversa com vocês aqui hoje. Para começar, né, queria aqui, só para a gente situar o pessoal, a gente fala muito de OPEX, fala de CAPEX, a gente pode explicar, fazer um resuminho para poder colocar todo mundo aqui na conversa e aí a gente deslanchar a partir disso? Podemos. Você pode fazer isso para a gente, Mauro, por gentileza? Podemos. Primeiro, muito obrigado, Mauri. Obrigado, Paulo, pelo convite, toda a equipe da Simpress HP. É um prazer estar aqui, sabe, eu adoro o tema. E sim, podemos começar aí pelo... Eu acho que isso é o ponto central, né? Sim. Da conversa. Entender um pouco... acho que o conceito, a maioria que já está um pouco mais de tempo nessa parte de gestão em geral, né? Não só de TI, entende aí a diferença e as diferenças fundamentais entre o CAPEX, né? Aquilo que, vou resumir didaticamente aqui, sim, né? Você adquirir o bem, e o OPEX, que é basicamente os custos da operação, né? E as dificuldades, inclusive, envolvidas entre você analisar bem essas estratégias, escolher entre uma e outra. E eu costumo dizer que, na verdade, você não consegue fazer 100% só uma coisa ou só outra coisa. E esse que é o grande desafio, você desenvolver uma estratégia, definir o que é melhor você ir para o CAPEX e o que é melhor ir para o OPEX, né? Perfeito. E nessa parte, principalmente falando de computadores, né? A Siemens tomou a decisão há um pouco mais de 10 anos atrás, e estávamos até conversando um pouquinho antes, né, sobre isso. Nós fomos aqui no Brasil, no caso do Brasil, pioneiros dentro da Siemens nessa questão de entender melhor esses desafios envolvidos na questão de o que é melhor, comprar o computador e ter toda a preocupação, não é só o trabalho, é a preocupação de você garantir a atualização tecnológica, entrega, recuperação desse asset, toda a parte financeira, depreciação, tudo, né? Todos os trabalhos envolvidos nessa questão, porque não é só entregar um computador, comprar e entregar, né? Sim. Versus, existe alguma outra estratégia? Existe um meio, né, de você fazer isso diferente? E há pouco mais de 10 anos atrás, poucas coisas, quase não se falava no mercado em modelo as a service, né? Sim. Que quando você fala de OPEX, uma das estratégias é você ir para o as a service, né? Então, a Siemens, há pouco mais de 10 anos, ela acabou sendo pioneira, a Siemens no Brasil, e aí, com a HP na época, e depois agora, mais recentemente, né, praticamente 5 anos, né, Paulo? A gente está trabalhando junto para cá, a questão do OPEX, que é basicamente, olha, eu vou focar naquilo que eu sou bom, que é a governança, estabelecer a estratégia e trago para junto de mim aqui um parceiro que sabe fazer a parte operacional, e aí analisar, né, a gente analisar isso, o que é melhor em termos financeiros, em termos até de satisfação de usuário mesmo, né? Eu vou atingir os meus objetivos, as minhas estratégias como representante de IT dentro da empresa, né? Eu estou realmente atendendo todo o alinhamento estratégico, um dos pilares, né, de IT, eu ter o alinhamento estratégico com o business da empresa, né? Então tudo isso está mais alinhado se eu fizer um investimento via CAPEX, ou eu vou ter melhores condições de atender toda essa estratégia, de atender a satisfação de usuário, atingimento, inclusive, de custos financeiros, resultados financeiros, através de um OPEX. E aí foi que a gente fez toda essa análise e chegou na decisão ali, vamos partir para o OPEX. Pouca gente falava disso na época.
praticamente ninguém, né? Até dentro da própria Siemens. Sim. Mas tomamos essa decisão e tem se mostrado a decisão acertada ao longo do tempo. Acho que faz sentido, e você trouxe já um ponto aqui que para mim realmente faz muito sentido. Normalmente as pessoas elas tendem a tomar uma decisão falando, não, eu tenho que ir ou para um extremo ou para o outro. E quando você traz já na sua primeira fala, que na verdade parte da estratégia é entender onde direcionar, né, a aquisição ou alocação ali, né, do equipamento, para criar a estratégia certa, eu acredito que é o essencial, né, para você ir para o caminho certo. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho disso na nossa conversa. Queria saber aqui de você, Paulo, como que é esse processo, né, de enxergar o mercado, né, se o mercado hoje, por exemplo, está maduro o suficiente para realmente se adaptar ao OPEX, e como você tem esse papel de, às vezes, evangelizar as pessoas, né, o mercado, para conseguir levar, né, e mostrar os reais benefícios de assumir aquilo que a Simpress domina, né, e deixar para a empresa o que ela sabe fazer de melhor, né? É verdade. Bom, primeiro, obrigado, Mauri, pelo convite. E acho que o Mauro trouxe um tema importante. Acho que a Siemens tomou a decisão em relação a PC numa época em que quase 100% do mercado estava drivado para CAPEX. Sim. Né? A Simpress tem um pilar muito antigo, é o pilar de impressão. E nesse pilar, por exemplo, há muitos anos a maturidade é total. Ou seja, há muitos anos o mercado migrou para OPEX e é raríssimo a gente encontrar um cliente. Eu, por exemplo, não consigo me lembrar nesse momento de nenhum cliente que continue fazendo OPEX nesse pilar. Mas, enfim, em PC, a Siemens, sem dúvida, foi pioneira. E, na época, acho que ela apontou para uma tendência. E o que a gente tem observado ao longo dos anos é um crescimento do OPEX no pilar de PC, ou seja, um crescimento do PC as a Service. Tivemos a pandemia, e eu acho que a pandemia acelerou muito, né? As empresas tiveram que focar em temas muito específicos, aceleração digital. Sim. E a parte de infra, eu diria que ficou descuidada e muitas empresas tomaram a decisão de entregar essa parte para especialistas, né? Mas, enfim, uma coisa é locação, a outra coisa é outsourcing ou PC as a Service. Né? Então, não basta você contratar como OPEX. O importante é que o escopo de serviços que você ofereça dê a tranquilidade para o cliente fazer a governança e focar nos temas que efetivamente são relevantes e que fazem toda a diferença para a operação. Você estava falando, né, que o mercado de impressoras ele já é consolidado, você não consegue nem lembrar de algum cliente que não utilize, né, desse serviço. Você acha que o mercado de PCs, ou até o mercado mobile, né, quando fala de tablets, smartphones, que são recursos importantes hoje dentro da estrutura de equipe e tudo mais, né? Inclusive a gente tem um episódio só falando sobre isso, fica aí a recomendação para nossa audiência depois ouvir esse episódio também. Você acha que o mercado hoje ele já tem um olhar maduro para isso, ou ainda é uma jornada a se conquistar? Qual é a sua visão em relação a isso? A minha visão é que as empresas, pelo menos as médias e grandes, têm exercitado, né, na hora de contratar os dois modelos. Perfeito. Né? E as contas, ou a conta que era feita até pouco tempo, era uma conta muito básica que quase sempre apontava para o sentido do CAPEX. Né? Não, quanto você cobra pelo valor da locação, e se falava em locação, né? Sim. Não, mas com isso, ao longo do contrato, eu compro mais de um computador, etc. Né? A gente desenvolveu lá no início uma calculadora de ROI. Que legal. Que leva em consideração
uma série de custos, e muitos deles não aparentes na visão do cliente. Sim. Só quando a gente levanta a bola é que o cliente percebe, poxa, eu não tinha considerado isso, não tinha considerado isso. Essa na é uma medida das em que a principais gente dificuldades, né? exercita isso, exatamente, porque o cliente gasta com isso, só que ele não está levando em consideração, né? Aquele custo está oculto. Exatamente. Não é perceptível ali no primeiro exato. momento. E quando a gente faz esse exercício, eu diria que na maioria das vezes, para médias e grandes empresas, o resultado pende para o OPEX, né? Mas precisa ter essa visão, né, do especialista para que a gente chegue a essa conclusão. Esse é o ponto que eu comentei, né? A dificuldade e o arrojo, principalmente há um tempo atrás, né, de você querer ser pioneiro nisso, ou pensa hoje em dia, uma empresa poxa, eu estou tão confortável, mesmo que tenha custo, né? Tá caro, mas o CAPEX é muito confortável. Decidir ir para o OPEX, ele é um exercício complicado para muita empresa ainda hoje, porque, e aliás, eu diria para todo mundo, por conta desses custos que não são tão aparentes. Então, vamos falar de computador, né? Pegando o computador, não é só o comprar o computador, tem muita coisa envolvida aí. Tem logística, tem a experiência de usuário, que é uma coisa muito complexa, né, para a maioria. E quando você fala do ambiente de TI, né, o pessoal entende bits e bytes, né? Emoções é uma coisa complicada de você discutir e até compreender para poder atingir. E tudo isso, por incrível que pareça, faz parte dessa matemática toda, né? O usuário está nessa conta de alguma maneira, né? Tem que estar, porque no fim de tudo, eu costumo dizer, né, o IT existe por conta do usuário. Perfeito. Não é o contrário, né? A pessoa, eu não gosto muito do termo usuário, né, mas a pessoa que utiliza os serviços de tecnologia da informação, ela conta com o IT como um parceiro. Perfeito. E hoje isso está muito transparente, né? Isso tudo, essa estratégia, né? Entender essa estratégia, isso tem que ser levado também em conta. E isso gera custos. E que muitas vezes as empresas não percebem esses custos. Então tem alguém que, né, tipo assim, parece que tem esse expertise, que consegue trazer essa visão, que literalmente é uma questão de, assim, abrir os olhos. É quase que uma epifania, né? De repente você, opa, nossa, como é que eu vivia sem esse conceito, né? É bem interessante. E é o que você trouxe, né, Paulo? Essa ajuda que essa empresa consegue fornecer e ajudar, de certa forma, a evangelizar, né, o mercado. Mas sempre pensando isso. Não é uma fórmula mágica. Olha, eu tenho aqui o santo graal do investimento para as empresas. Não, tem que pensar e dosar bem as coisas. É verdade. E é uma calculadora viva, porque cada projeto que a gente faz é uma realidade diferente, né? Traz uma variável nova. Perfeito. Né? E, obviamente, na medida em que a gente faz para um cliente de um determinado segmento, quando você vai para outros clientes desse mesmo segmento, normalmente você tem realidades muito parecidas, né? Então viabilizou para um, é quase certo que viabilize para os outros. Legal. E dentro da Siemens, teve algum ponto específico que foi o ponto de virada para vocês quererem ir para esse modelo de serviço para a parte de TI de vocês? Olha, eu diria teve, na verdade, várias causas, né, ou explicações para a Siemens, no caso do Brasil, poder adotar essa estratégia. Uma delas, para ter só citar uma delas, né, por incrível que pareça, computadores não era nem uma responsabilidade do IT, era parte do real estate. Era a área de real estate que adquiria os computadores. Eu estou falando há muitos anos atrás. Né? Era a área de real estate que adquiria os computadores, porque ainda mais era aquela época onde quase não tinha notebook, eram os desktops, né? Então era
literalmente parte do mobiliário ali, né? Sim. Então era o real estate que adquiria os computadores, fazia toda a estratégia, né, dessa aquisição, e o IT era um consultor. Então dizia, olha, este é o modelo de computador que é mais adequado para as nossas necessidades e tal. Então o IT atuava nisso daí só como um consultor. Num dado momento, né, peraí, computador, coisa de IT, né, aquela Sim, faz conversa, sentido, né? né? Faz sentido, puxa, né, faz sentido. IT passou a gerenciar isso e passou a sofrer, né, literalmente sofrer ali as consequências, o ônus e o bônus, que a gente estava também comentando disso, né? De, eu tenho que comprar o computador, não estou só definindo qual é o melhor computador, o que é mais adequado para cada perfil de pessoa que vai utilizar isso, mas eu tenho que ir atrás, negociar, comprar, me preocupar com todos os aspectos de depreciação, manutenção manter equipe para fazer manutenção, para manter atualização tecnológica. Comprei o computador, quanto tempo isso vai durar? Tá atento com o negócio e a evolução do negócio, a evolução do perfil de utilização dessas máquinas, e isso evolui muito, né? A gente sempre fala, IA há 3 anos atrás começou a falar, hoje a gente já está falando de IA generativa, IA que produz IA. Então, tecnologia evolui muito e tudo isso era a carga ali do IT. O IT tinha que se preocupar com isso, investir não só nos assets em si, mas também pessoal capacitado e habilitado para manter esse negócio rodando desse jeito. A ponto de chegar num dado momento que, peraí, nós somos uma área de IT, mas a empresa não é uma empresa que só faz isso. Perfeito. Nós somos uma empresa de tecnologia, a Siemens é uma empresa de tecnologia, mas esse não é o nosso core business. E a gente não está fazendo isso, talvez, da forma mais adequada. Você está desperdiçando aquilo que você tem mais de valor, que é o ser humano ali, né? É o seu recurso, né? E aí não faz sentido. E mais, os recursos capacitados de IT, Sim. da equipe de IT, que começou a fazer algo que não era mais somente, né, se preocupar com qual é a estratégia do nosso business, como que eu atendo melhor essa estratégia, esses objetivos. Eu estava me preocupando muito, né, o IT estava se preocupando muito com a parte operacional, né? Às vezes muito mais com a parte operacional do que com a parte de governance. Então, isso tudo pesou bastante. Então, chegou a um ponto que há 12, 13 anos atrás, será que não tem um outro caminho? Vamos começar a pensar num outro caminho. E aí partiu-se para a ideia do OPEX, né? Acho que realmente faz sentido. Mas eu imagino dentro da empresa, né, até quem está acompanhando a gente aqui no nosso conteúdo, o primeiro pensamento que deve vir é, mas eu estou comprando um computador, por exemplo, esse computador ele é um produto, é um recurso da empresa e é um recurso que ele vai ficar aqui para mim, né? Esse é um dinheiro que eu estou colocando e não estou perdendo esse dinheiro, né? E aí, mas se eu for usar o modelo de serviço de, entre aspas, alocação, né, eu tô só passando esse dinheiro para frente, né? Qual o modelo que vale mais a pena para mim, né? Mas é um recurso que ele perde valor com o passar do tempo. Mas isso que eu acho que é a questão da maturidade que o Paulo comentou aqui e que é uma quebra de paradigma, né? É muito comum pensar nisso. Eu estou, né, é claro que é muito mais vantagem eu comprar, né, isso inicialmente, você pensa, eu compro, eu adquiro, eu estou investindo, então nada mais justo do que eu ter aquele bem definitivamente para mim. Mas, de novo, eu falei da questão de tecnologia, como as coisas avançam, né? Então, pode ser, isso era um dos desafios, só para citar um dos vários desafios, né? Eu comprei um computador, que naquele momento a Lamborghini dos computadores, atende plenamente minha área de engenharia, por exemplo, só que o business da área de engenharia muda, o perfil dos engenheiros mudam, a tecnologia, os softwares, tudo isso muda. Aquele computador que eu adquiria e que naquele momento
estava voando, minha equipe estava performando e estava entregando o máximo com aquilo, pode ser que daqui a... E isso é uma incógnita, né? 2, 4 anos, já não atende mais. É isso. E aí, usando uma expressão muito comum, né? Miquei com aquele computador. É isso. O que eu vou fazer com esse computador agora? Vou ter que escolher, vai virar peso de papel, vai virar uma peça de museu. E eu vou ter que comprar outro computador. Então, esse era um dos dilemas, né, que o IT enfrentava, o IT da Siemens enfrentava, e que a gente acabou endereçando. Então, por isso que eu falei, tem que fazer uma análise, né? A realidade, naquele caso, para esse tipo de situação, ela mostrou que era muito mais vantajoso utilizar um outro meio. Mesmo que, né, a princípio, eu tivesse que enfrentar uma resistência. Mas peraí, eu estou pagando e nunca vou ter esse bem? Na verdade, é o contrário. Você sempre tem o bem mais adequado para o seu uso naquele momento. Não, isso é muito legal. Quando a gente está, principalmente no mercado de tecnologia, né, o mercado de startups, de inovação, né, quando se trabalha com inovação de modo geral, você tem que ter um método ágil, né, sempre mudar a direção o mais rápido possível, porque você pode perder um mercado, você pode perder o seu próprio mercado a partir disso. E aí, a sensação que me dá, né, é que o OpEx, ele permite que eu troque o pneu do carro com ele andando. E o CapEx, não, eu tenho que parar o carro para fazer a compra do pneu e fazer a troca dele, e nisso eu já perdi tempo. Né? Tem muitos clientes com operações sazonais. Perfeito. Né? Tem muitos clientes com taxas de crescimento altíssimas. Né? Então, a decisão no instante inicial, por exemplo, pelo CapEx, né? Você vai comprar 2.000 máquinas, mas no mês seguinte você vai precisar comprar 2. E aí? No outro mês 3, no outro mês 1. E essa uma você vai precisar entregar num onde ponto... a pessoa estiver no Brasil ali. Né? Então a energia que esse processo consome é muito grande. Fora as flutuações para baixo, onde eu reduzo o tamanho da minha equipe. E o que eu faço com os computadores se eu comprei? Ele vai ficar parado, vou deixar ele armazenado em algum lugar, né? Realmente faz muito sentido. E aí, nesse trabalho, por exemplo, nessa parceria que a Simpress consegue executar com as empresas, vocês conseguem, por exemplo, auxiliar na previsão de gastos, por exemplo, numa situação como essa? Sem dúvida, o OpEx é muito mais previsível. Legal. Com o OpEx, a gente mapeia sazonalidade, por exemplo. Então, clientes do varejo necessitam de um volume extra de equipamentos para uma Black Friday, por exemplo. Ótimo. Isso tudo se dá no instante inicial, onde nós, como especialistas, né, prevemos não só o uso de equipamentos novos, como muitas vezes o uso de equipamentos sustentáveis, exatamente para esses picos de demanda. Bom, ótimo saber disso. E aí, por exemplo, no caso da Siemens, você consegue enxergar hoje, por exemplo, Mauro, que o fato de você poder sempre ter uma máquina mais atual e compatível com a realidade desse momento auxilia, por exemplo, no trabalho da sua equipe a ponto dela render mais, estar mais apta a criar novas soluções dentro da sua área, óbvio. Isso é essencial para que isso aconteça da melhor maneira possível? Sem dúvida, eu acho, assim, tem 2 aspectos, né? Primeiro, o serviço existe para atender pessoas que vão utilizar aquele serviço, aquele computador, no caso. Sim. Então, sim, ele já atende. Por quê? Porque eu estou garantindo o computador mais adequado para aquele... Falei de engenharia, pode ser um vendedor, sim, pode ser o pessoal da área financeira, até o próprio pessoal de IT, né? Eu estou garantindo o equipamento que vai dar a melhor performance, que vai ter a melhor adequação aos softwares sendo utilizados no momento e por aí vai. Para o lado de IT, também tem vantagem. Por quê? Primeiro, eu deixo de ter a necessidade de ter uma equipe para fazer essa parte operacional.
Sim, existe uma equipe que define qual é o computador, analisa, né, o perfis de usuário, estratégia de negócio. É a parte mais legal do trabalho, vai. Exato, que é a parte IT mesmo, onde a gente de fato agrega, né, e até justifica o fato de ter uma área de IT dentro de uma empresa que não é IT, é tecnologia, mas não é IT. Mas eu consegui, eu não vou dizer reduzir, mas liberar a capacidade criativa, a capacidade produtiva da equipe de IT para aquilo que é mais importante, que é a parte de governança. Então, assim, teve impacto em headcount? Óbvio, teve impacto. Mas eu prefiro pensar, e sempre falo isso, de novo, só fazendo um paralelo com a questão da IA, né? Muita gente fala, a IA vai roubar os empregos. Não, na verdade, você abriu um leque enorme de oportunidades, de novas oportunidades de trabalho. Né? E para mim foi exatamente isso, e é exatamente isso. Quando você tem essas mudanças de estratégia, você consegue focar melhor a capacidade da tua equipe, os seus headcounts, a sua capacidade criativa, inclusive, para coisas que são mais alinhados com o propósito de existência da área de IT, que é a governança, definir as estratégias. Tá, puxa, olha, qual é o equipamento, qual é o serviço, qual é o software que vai garantir a melhor performance, vai garantir que a empresa como um todo atinja os seus resultados, faça a entrega para os nossos clientes. Então, o modelo de as a Service ajuda muito nisso, porque você consegue otimizar a estratégia de trabalho da tua equipe. E tem mais um ponto. O modelo de as a Service, ele pressupõe, ele parte da premissa de que você vai monitorar todo o parque ao longo da vida do contrato. Legal, né? Isso. A Siemens tem uma estratégia muito bem definida para refresh de parque, né? Mas há clientes que não têm e se preocupam de uma forma extrema com a questão do custo. Né? A gente tem condição de dizer, o Mauri está reclamando que o computador dele está lento. Legal. Mas eu estou vendo aqui que ele não usa sequer 30% da capacidade de processamento, ou de memória, ou de I/O do computador. Ele está reclamando sem motivo. O Mauro não está reclamando, mas o computador dele precisa ser atualizado. Né? Atualizado. Né? Então, a gente faz esse serviço de forma a manter a estrutura otimizada, obviamente com todos os recursos de segurança. Sim. E muitas vezes o equipamento vai para um segundo ciclo, para um perfil de usuário que não precisa de performance, precisa sim de segurança. Né? Ótimo. No CAPEX isso é mais difícil, ou pelo menos o cliente tem que gastar uma energia extra para ter tudo isso. Né? Exato, você até tinha comentado, né? Isso acaba gerando um custo que tem que ser colocado na ponta do lápis, até para tomar uma decisão. As oscilações, as flutuações, não só em tamanho da empresa, né? A empresa tá voando, tô contratando gente, tô comprando mais computador. E é natural, você vai ter oscilações, e a hora que eu tiver menos gente, o que eu vou fazer? Esses computadores eu vou já adquirir, vou ficar depreciando e não estou me beneficiando disso. Então o modelo as a Service ele ajuda muito nisso. Ele se adapta totalmente ao seu tamanho de negócio, a dinâmica da tua equipe, da tua empresa. E aí vem a questão da previsibilidade. Né? Você sabe o quanto você vai gastar. Você sabendo o quanto você vai aumentar ou diminuir ali, né, o tamanho da sua equipe, o tamanho do seu negócio, você sabe que o serviço vai acompanhar. E você tem aquele custo, tem esse custo. Outra coisa que é muito comum também, né, na hora que você vai comprar, uma coisa é você comprar 3.000 computadores, e quando você precisa comprar 2? O custo não é mais o mesmo, individual, né? Não é mais o mesmo de 3.000. Então, a previsibilidade no modelo de serviço do OPEX, ele é muito maior. E você consegue controlar, tem mais controle. É outro aspecto que aí não é só TI, a empresa como um todo se beneficia disso.
E aí dentro, por exemplo, desse processo, a gente está falando também de, sei lá, um funcionário que ele fica sem uma máquina, é um funcionário que não está produzindo. E aí, quando você tem uma empresa olhando para o equipamento, o tempo todo fazendo, monitorando esse produto, entendendo, putz, ele está usando, não, está precisando de uma atualização, ou está chegando o momento de fazer a manutenção desse equipamento, você se antecipar, de repente, a uma quebra, né, isso garante que você não vai perder aquele tempo do seu profissional ali. Mas, hoje, por exemplo, você consegue definir com o seu parceiro, no caso a Simpress, uma máquina, eu preciso de uma máquina nova, ou essa máquina quebrou, o tempo que essa máquina nova tem que chegar para esse profissional, para ele não ficar parado, isso que é uma coisa que imagino que no CAPEX, até pedir para compras, fazer a aquisição, isso chegar, ficou, se der sorte, uma semana parado. Né? Uma semana você está sendo bonzinho. Se der sorte. Assim... Infelizmente, a gente tem aí muitos entraves, não só comerciais, mas burocráticos no país, quando a gente fala de importação, sim, mesmo que seja importação de peças, né? A HP produz computadores aqui no Brasil, outros são importados, então tem essa questão de lead time também. Sim. Imagina, eu fico imaginando os desafios que nós teríamos se eu ainda tivesse no modelo de eu adquirir computadores e eu me preocupar, por exemplo, com um lead time de 4 meses para chegar um computador aqui no Brasil, ou 50. Né? Pegamos um grande projeto lá na região norte do país, precisamos de 50 computadores. Puxa, isso não estava no meu plano. E aí, né, como você comentou, vou entrar em contato com compras, além de todo esse processo, né, demora muito tempo. No modelo de serviço, eu conto, e olha, isso daí é uma coisa que até eu estava contando para o Paulo aqui, fruto do resultado dessa parceria mesmo, que a gente tem de já há alguns anos, o nosso lead time para a pessoa que pediu um computador, hoje, é de 8 horas. Você está brincando 8 comigo. business hours, não. 8 business hours. Para entregas que a gente chama local. Né? Então tem uma operação local ali nos nossos 2 principais sites, né? Na Anhanguera e Jundiaí. Sim. E a pessoa ela fazer o pedido, né? A equipe recepcionar esse pedido e disponibilizar a máquina para a pessoa ir lá buscar 8 horas úteis. Que isso? 8 horas úteis, né? Quando é um usuário, que a gente chama de usuário remoto, né? Quem está em campo, né? Sim, tem que mandar um computador ali para Fortaleza, né? Nós não temos o escritório, não tem uma operação local, né? Um escritório ali, mas a Simpress atende. Então é outra vantagem também, né? Toda a parte de logística, essa capilaridade através do país, né? Nós temos um país continental, né? É um jargão falar isso, mas é uma realidade. É realidade. Né? E tem gente que não pensa nos impactos disso, né? Poxa, eu sou uma empresa que atua em território nacional. Um dia eu vou ter alguém em Rondônia, lá no Oiapoque, pedindo um computador. E aí? Né? Nesse caso a gente tem... É um pouquinho mais flexível, né? 16 horas para despachar o computador. Na minha cabeça eu estava pensando assim, beleza, 2 dias, né? São 16 horas para despachar o computador. Aí, lógico, tem a questão que hoje a Simpress também cuida dessa parte da logística, da entrega mesmo do equipamento lá na ponta. Seja lá onde for. Ele chega, existe um preparo dessa máquina, como que ela chega isso pro profissional lá na frente? Boa pergunta, Mauri. Bom, primeiro, acho que sobre essa parte logística. A Simpress é uma empresa de tecnologia, mas muitas vezes eu tenho dúvidas, porque a gente faz 50 mil expedições por mês. É uma empresa de logística, né? Também. Nós temos 760 mil equipamentos instalados em perto de 5 mil municípios. Muito bom. Esses equipamentos requerem manutenção, muitos requerem suprimentos, né? E a gente faz 50 mil expedições por mês. Muito bom. Temos na ponta
1.500 técnicos capacitados, porque não é só entregar, você precisa manter. Perfeito. Né? E muitas vezes em locais muito distantes, inóspitos. Então, a malha logística inclui transporte aéreo, transporte rodoviário e transporte fluvial. Muito bom. Né? E isso é sensacional. Só dando um exemplo recente, a Siemens participou da COP30, lá em Belém. Foi um sucesso para a Siemens, foi um sucesso. Né? E aí vem a parte, né, só reforçando um pouco como que esse modelo as a service libera a capacidade até produtiva do IT. Né? A gente se preocupou muito em dar o suporte total para a equipe que estava lá. Estava em Belém. O pessoal, ali teve problema de o pessoal conseguir estadia, conseguir alimentação, um monte de coisa. Né? A Siemens teve um preparo excelente e uma das coisas que a gente pode contar era com essa segurança da Simpress. Cada um levou o seu equipamento, estava lá com o seu computador, mas eu tinha certeza e a gente deixou a equipe que estava lá muito tranquila com relação a isso. Caso alguém tivesse qualquer problema com o computador, e não teve, foi tudo bem, foi uma maravilha, foi um sucesso, como eu comentei. Sim. Mas se houvesse algum problema, a gente sabia que podia contar com a Simpress para pegar e enviar o equipamento, entregar um equipamento ali, já fazer uma troca, até se fosse necessário. E qual é o custo da paz de espírito, né? Esse talvez não tenha na planilha lá que você faz o cálculo, né? Mas talvez, uma dica, põe ali, paz de espírito. O duro vai ser quantificar isso. É isso. Mas voltando para a sua pergunta, Mauri. Como ele recebe, né? Como ele recebe. Bom, primeiro, sobre essa questão da COP. Nós temos depósitos, né? Espalhados estrategicamente, mas os pilares de PC e de mobilidade exigiram uma estratégia ainda mais agressiva, ainda mais especial. Então hoje nós temos hubs e mini-hubs espalhados por todo o Brasil. Legal. Porque o tempo de entrega precisa ser muito curto. Sim, né? Faz sentido. Na parte de entrega do equipamento para o usuário que está em Fortaleza, por exemplo. Hoje nós temos um laboratório, a gente personaliza mais de 15 mil equipamentos por mês. Então, no caso do PC, a gente cria a imagem e a gente clona a imagem de forma que o equipamento sai daqui e chega para o usuário pronto para que ele possa trabalhar. Perfeito. Isso se ele já é um usuário que já tem a máquina dele, ele vai receber a máquina exatamente do jeito que estava. Exatamente. Bem legal. Se necessário, e obviamente alguns clientes contratam isso, a gente faz o que a gente chama de rollout, processo de rollout. Ou seja, extrai os dados da máquina antiga, instala na nova. Né? No caso da Siemens, hoje está tudo em nuvem, então o usuário recebe o novo produto. Não há necessidade de nenhum trabalho adicional. Entendi. Só fazer o login ali. Só faz o login, exatamente. E pronto. Muito bom. E assim, quando a gente está falando de um modelo como esse de OPEX, quando para máquinas, né, como um computador, um smartphone, um tablet, a gente está falando de também produtos que eles têm dados sensíveis ali. A empresa está colocando dados ali de alguma forma. Então, assim, fora a questão da proteção de dados, né, da lei de proteção de dados, óbvio, mas informações sensíveis para o negócio. E aí, quando o computador não é seu, como que você fica em relação a isso de, putz, eu vou ter que devolver essa máquina, e a informação que está aqui dentro? Como que isso funciona para Siemens? E, obviamente, quero a visão da Simpress. Aí tem dois aspectos, até também é outra coisa que a gente estava conversando antes. A Siemens, ela tem uma política de segurança da informação muito sólida, muito sólida. A Siemens, ela recebe globalmente, mas aqui no Brasil também, milhões de ataques por dia, milhões. Né? Não consigo nem dizer, né? Pode até ser o tema de outras conversas, né? Essa questão de cibersegurança. Mas a Siemens é uma referência nessa questão de cibersegurança. Então a gente tem já internamente vários recursos e políticas também
porque a gente sempre fala em cibersegurança, o elo mais fraco sempre está aqui, né? Somos nós. É a pessoa que está utilizando ali. Inclusive, um dos recursos dos criminosos, né, dos cybercriminosos, é a engenharia social, atacar as pessoas. Né? Então, a Siemens tem um conjunto de ferramentas e políticas, estratégias de segurança da informação e muita coisa que as pessoas têm que seguir, têm que adotar. Uma delas, por exemplo, tudo em nuvem. Agora, tudo é em nuvem. Mas é lógico, até por necessidade de negócio, não só tecnicamente, mas às vezes uma necessidade ali de performance, tem que entregar um documento rapidamente, tem que fazer alguma coisa rapidamente. Sim, a gente entende que temporariamente você vai ter dados ali localmente armazenados naquele computador. Então aí entra o complemento da segurança da parte do serviço. Então, por isso que a gente comentou, são vários aspectos, não é só comprar computador, tem que pensar em tudo isso. Então, no caso, um computador que é devolvido, né, vamos colocar o caso mais comum, né? Chegou no fim do ciclo de vida, hoje a gente tem um ciclo de vida de 48 meses, então o computador ele fica em operação por 48 meses. Legal. Chega no final desse período, é até engraçado, porque tem alguns usuários que não quero devolver. Já até pego. Tem que devolver, tem que pegar um computador novo, melhor, mas né? Devolve o computador. É regra. A primeira coisa, faz todo um clean-up, não só a parte física, é praticamente um refurbish, né, que se faz ali, mas faz toda a parte física, quanto a parte lógica. Apaga-se tudo e reinstala-se a imagem novamente, para ter certeza que... E aí, né, lógico, né, como eu falei, as questões das políticas que as pessoas têm que seguir. Não, se eu tenho dados ainda, alguma coisa no computador, eu vou fazer meu backup, eu vou colocar isso em nuvem e tal. Por quê? Porque na hora que eu vou entregar, vai ser apagado. O computador... Vou até bater. Não vou bater aqui na mesa. Agora pode madeira, né? Foi roubado o computador. Né? Infelizmente, de tempos em tempos, né? Acontece. Sim. Existe, aí uma questão tanto do lado do Simpress quanto do lado das políticas e ferramentas de segurança da Siemens, a gente consegue fazer um wipe remoto. Então, você consegue mesmo remotamente garantir. Tem a questão de criptografia, tem muitos aspectos. Camadas, né? Várias camadas ali de segurança. Então, o dado criptografado, o HD, o hard disk, o SSD, ali criptografado, e mesmo assim a gente ainda tem ferramentas adicionais. E que a Simpress consegue também acessar, no nosso modelo de serviço aqui, principalmente o local aqui do Brasil, os próprios técnicos da Simpress conseguem, uma vez que a gente recebe a notificação, né, de que houve um problema desse tipo, consegue fazer essa camada adicional de segurança. Então, por isso que, felizmente, a Siemens assim, tá bem, bem calçada, né, bem suportada, assistida nessa questão de segurança, também com o trabalho da Simpress. Bem legal. O importante é o seguinte, o PC as a Service ou o outsourcing, né, para os outros pilares, garante o ciclo todo. Tá. E o ciclo só se conclui quando há a logística reversa, ou seja, o equipamento é devolvido. Dependendo do equipamento, há o descarte. Né? No caso de PC, há um processo de sanitização. Legal. Que garante a eliminação de qualquer informação sensível. Muitos clientes exigem um processo de sanitização certificado. Ótimo. Então, para cada número de série que eu sanitizo, eu emito um certificado que dá a segurança do cliente, garantia de que todas as informações de fato foram removidas de uma maneira absolutamente segura. E aí nós temos, para a grande maioria dos produtos, porque muitas vezes o ciclo do produto, a vida útil do produto é muito maior do que o tempo contratual. Então, muitas vezes um equipamento
retorna, e aí nós falamos um pouquinho de sustentabilidade, né? Perfeito. A gente faz toda a remanufatura desse equipamento, troca de peças, limpeza, e aquele equipamento tem condição de voltar para um outro cliente que não tenha necessidade de uma performance tão elevada, Sim. e que esteja preocupado com custo. Determinados segmentos são muito competitivos, operam com margens muito baixas e, portanto, fazem uso desses equipamentos sustentáveis, né? Não sei nem se podia falar isso, mas eu vi que essa empresa abriu até uma loja agora online, né? Então dá para comprar de repente ali um produto usado. É verdade. A gente começou a atender o B2C com esses produtos. Legal. E falando na questão de segurança, tem um recurso novo, um recurso muito interessante. Eu nem sei se o Mauro sabe disso, mas hoje nós temos uma ferramenta que é da própria HP, software chamado WXP, que permite, no caso de um furto, roubo, permite o bloqueio da máquina, mesmo que ela esteja desligada. Uou! As ferramentas de mercado Sim, permite bloqueiam o equipamento assim que ele acessa a internet. Sim. Normalmente depende da conexão, né? Depende de uma conexão. Normalmente. Né? Hoje nós temos um recurso que nos permite o bloqueio da máquina com o mínimo de carga. O equipamento pode estar desligado, se ele tiver um mínimo de carga de bateria, a gente consegue bloquear. Isso é bem legal, dependendo do nível do cargo que a pessoa ocupa, a informação que ela tem. Exatamente, para certos públicos vale esse recurso. Obviamente está disponível para equipamentos HP a partir de um determinado modelo, né? Mas é algo interessante. Muito bom. Você estava falando, né, que dentro do modelo de vocês, Mauro, a cada 2 anos vocês fazem a renovação desses equipamentos, né? 4 anos. 4 anos. Vocês fazem a renovação desses equipamentos. Isso de alguma maneira não vai de encontro, por exemplo, com uma política de ESG ou de sustentabilidade? Porque se o equipamento já fosse seu, ele poderia ficar mais tempo ali, demorar mais para fazer a troca. Como que vocês enxergam isso? Essa pergunta é excelente e vem bem a calhar. Eu acabei de falar, né? A Siemens participou da COP30. A Siemens tem uma preocupação muito grande globalmente com essa questão de ambiente, ESG em geral. Sim. Tanto que na Siemens tem um programa que eu costumo dizer que é um ESG expandido. Um programa muito forte chamado DEGREE, né? É um acrônimo, né? Então é descarbonização, ética, governança, o R, toda essa parte de sustentabilidade, né? Então, reciclagem, reutilização, uso eficiente de recursos, e os 2 E's finais, a parte de equidade e empregabilidade. Então, eu costumo dizer que é um programa de ESG bem parrudão, né? Bem bombadão ali, bem expandido. E, claro, um dos elementos ali centrais é essa questão do cuidado com o ambiente, a sustentabilidade e tudo que está envolvido aí, economia circular e tudo mais. Então, a princípio, você pode dizer, pô, mas trocar de equipamento, forçar o usuário que está... Não, eu quero ficar com o... E você forçar o usuário, a pessoa, né, trocar o equipamento a cada 4 anos, não vai contra isso? Sim, se você não tem um parceiro, como no caso a HP, e que agora, eu comentei ali no começo, que a Siemens do Brasil foi pioneira nessa parceria com a HP e implementação do PC as a Service, né, mudar do CAPEX para o OPEX aqui no Brasil, mas globalmente, né, coisa de 2, 3 anos, 4 anos eu acho que agora, 4 anos, a Siemens fez um acordo global com a HP. Legal. Por quê? Entre outros fatores. A HP também é uma empresa, e aí, por conseguinte, a Simpresa, né, que é a empresa do grupo HP, tem essa preocupação com a questão de sustentabilidade. Então, existe, e isso a Siemens preza muito, tem toda uma trilha, a gente chama de trilha Greenlight, o pessoal da área de compras, né, de dar preferência para fornecedores que têm o mesmo tipo de preocupação socioambiental, não é só ambiental, mas socioambiental que a Siemens tem.
E a HP é uma dessas empresas. Então, a HP é uma empresa que tem também essa preocupação em fazer a reutilização. A Simpress, né, segue essa linha. A hora que pega esses computadores que são devolvidos, existe, né, agora um acordo local que a gente fez de oferecer preferencialmente o computador para o colaborador que utilizou aquele computador. Então é uma operação entre pessoas, a pessoa jurídica da Simpress e a pessoa física. Legal. Colaborador da Siemens, mas pessoa física. Então ela pode comprar aquele computador, o que vai na linha da reutilização, de você estender o ciclo de vida daquele equipamento, não necessariamente para a Siemens, mas para o planeta como um todo. Isso, né? É uma preocupação social, né? Não só com o seu quintal ali. Né? Também, e é um tema que eu adoro, né? Sempre fui muito hoje, né? Hoje, há muitos anos, eu brigo até com os meus filhos, na hora que eles jogam ali um plastiquinho no lixo comum, um pedacinho de papel. Nossa, aquele negócio me dói, né? Eu falo, pô, devia doer mais para vocês, que, né, o mundo vai ser de vocês daqui a um tempo, então, né, espero estar em outras esferas, né? E a Siemens, ela tem esta preocupação e analisa isso nos parceiros, nos fornecedores, né? E a HP, a Simpress, são empresas que têm essa preocupação. Então, existe ali um certificado, mesmo que o equipamento não seja mais utilizado, existe um destino certificado, uma reciclagem responsável daquele equipamento, de não jogar resíduos, né, de volta ali na natureza, tentar reutilizar o máximo possível. Hoje os equipamentos da HP, a gente veio recentemente lá no escritório da HP, então boa parte da matéria-prima utilizada nos equipamentos são reciclados. Eu tive o prazer de visitar a fábrica da HP aqui na região de Sorocaba, é maravilhoso. Eu ia falar da fábrica. Primeiro, a fábrica produz todo o line-up, tanto de computadores quanto de impressoras, né, utilizando apenas energia renovável. Segundo, o índice de utilização de plásticos recicláveis e metais, né, é altíssimo. Altíssimo. No retorno, o descarte é feito também com uma preocupação extrema com o meio ambiente, e a reutilização, né, a remanufatura também. Né? A gente manufatura mais de 5.000 unidades por mês. Né? Isso volta para o mercado, então, de fato, não só a HP quanto a Simpress sempre tiveram essa preocupação. E a gente nasceu numa indústria, a Simpress especificamente, nasceu numa indústria onde toner, né, é algo químico, né, muito poluente. Né? Então sempre houve essa preocupação. E esse cuidado é uma das coisas que a Siemens analisa muito, né? Nos seus parceiros, nos seus fornecedores. Porque você é responsável por aquela máquina de alguma maneira, né? E aí você tem que buscar um parceiro que tenha o mesmo olhar, faz total sentido isso. E só mais um detalhe para complementar, há alguns anos, todo o contrato de outsourcing assinado pela Simpress tem por trás a neutralização de carbono dos equipamentos contidos ali. Muito bom. Então a gente faz um cálculo e faz o correspondente plantio de árvores para neutralização. A Siemens tem até no modelo, template de contrato, é exigido isso. Olha, você tem que demonstrar que você tem essa preocupação, tem essa capacidade de, assim como a Siemens, também implementar estratégias e ter essas preocupações com essa responsabilidade, né, socioambiental. Eu falo que é muito mais um tema de responsabilidade do que só a ação e falar, eu estou fazendo isso porque é moda, ou porque pode até ser financeiramente interessante, mas eu acho que é muito mais a questão da responsabilidade, e isso conta muito pra gente. Verdade.
Muito bom. Gente, eu sinto que a gente poderia ficar aqui mais 3 horas conversando, né? É isso. O que é legal do PodSync é isso. A gente planta a sementinha. É o início da conversa que eu acho que podem virar outros episódios, mas que a nossa audiência pode buscar mais informação, se aprofundar nesse conteúdo. Acho que para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma última dica sobre nossa temática. Você pode começar com uma dica, Paulo? Ok. Bom, a dica que eu deixo é que todo o processo, antes de ser iniciado, precisa ser estudado, ele precisa ser analisado, e nada melhor do que um especialista para isso. O Mauro falou no início da nossa conversa, muitas vezes é melhor comprar do que fazer a terceirização, né? Sim. Mas, enfim, na grande maioria das situações, o resultado é contrário. Essa análise de um especialista vai garantir ao cliente a melhor decisão. Né? Legal. Eu acho que a minha dica é bem nessa linha aí, Paulo. E como eu comecei, né, a fala, eu acho que a primeira dica é: seja de fato um especialista, um guru, um consultor do seu business. Entenda o seu business, entenda qual é a necessidade das pessoas que vão utilizar os seus serviços para você poder ter a melhor estratégia, poder traçar a melhor estratégia. E em cima disso, busque os parceiros, as equipes, as pessoas que vão poder auxiliar de fato a atingir aqueles objetivos que estão definidos na estratégia. E aí busque pessoas que tenham competência, empresas que tenham a competência, tenham conhecimento e a capacidade de fato, tocar essa jornada junto com você. Então, eu acho que essa é a principal dica. Sensacional. Gente, quero agradecer vocês aqui mais uma vez. Fica já o convite para retornarem, para a gente continuar essa conversa aqui em outros episódios. E agradecer aqui a nossa audiência pelo bate-papo. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu.